Oi pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à live de desenho de joias. Essa live era para ter acontecido na sexta-feira, mas eu tive um imprevisto e ficou para hoje. Então o tema dessa live é a inspiração, né? Eu até coloquei algumas perguntas na sexta-feira, algumas pessoas me responderam sobre quem é a sua inspiração, se você tem algum designer de joias que é a sua inspiração, que te inspira, ou o que seria, né, a sua inspiração para desenhar, né? Aí, se for possível, se vocês puderem compartilhar a live de hoje, e enquanto isso eu vou falando mais um pouquinho aqui, tá? Então, o tema da live de hoje é sobre a inspiração, né? Então, a gente tem hoje, assim, uma variedade enorme de fontes, né? De inspiração e fontes de referência, né? Assim, eu acho muito interessante a gente estar sempre vendo e acompanhando as outras marcas, né, de joias e tudo, mas assim, eu acho mais recomendável que a gente parta como inspiração, né, de um elemento, de um elemento inicial, né, de um tema que você vai estar trabalhando, né? Então, esse elemento pode ser um ornamento, pode ser um objeto, pode ser uma coisa da natureza, uma flor, uma planta, um animal. A gente precisa de um tema, né, como um pontapé inicial para esse nosso desenvolvimento, né? Então, assim, eu acho importante a gente estar seguindo e também se inspirando em outras enfim, outras marcas e outras pessoas, mas assim, a gente não dá para partir disso, né? Porque cada marca, cada pessoa teve um processo, né? Teve um caminho para chegar naquela solução, naquela coleção, naquele desenvolvimento, né? Então, assim, tem um processo que a gente tem que seguir, né? Então, nem sempre esse processo é rápido, normalmente não é muito rápido, e aí nessa questão a gente não pode ser assim tão imediatista, né? A gente tem que trabalhar, se a gente está buscando a nossa marca pessoal, o nosso estilo, a gente tem que estar trabalhando pensando nisso, né? Então tem um tempo para você desenvolver esse trabalho, né? E aí você pode partir de temas variados, você pode partir de elementos, de um livro, de um poema, de um livro de ornamento, enfim, são muitos os pontos de partida, né, para essa pesquisa. Aí eu anotei aqui algumas perguntas também, algumas perguntas que me fizeram, e aí eu vou falar um pouquinho também sobre isso com relação a essa questão da inspiração, né? Então, assim, nesse processo, a gente tem um processo inicial que seria uma pesquisa, né? Basicamente, seria uma pesquisa, né? Assim, a gente vai estar buscando esses elementos e essa pesquisa, o ideal é que ela seja bem prática, né? Assim, tem uma fase que você está buscando elementos visuais e imagens ou textos, enfim, mas depois dessa pesquisa feita a gente vai partir para a prática, né? Então passar aquele desenvolvimento para o papel, né? Então a partir desses esboços, né, desses primeiros esboços, é que a gente vai começar a desenvolver vamos fazer assim, vamos dizer assim,
vamos começar a filtrar, né, esses primeiros esboços até a gente chegar numa seleção final, né? Aí o final já seria o trabalho de produção e tal, mas aí enquanto a gente ainda está nessa parte assim do conceito, né? É muito importante aí a gente realmente abrir um leque bem grande de variações, né? Trabalhar bastante o desenho, trabalhar bastante as variações possíveis, né? E aí um pouco mais para frente aí a gente já vai fazer uma filtragem. Oi, boa noite. Pessoal que está entrando, boa noite. Então, assim, eu queria falar um pouco também sobre uma inspiração assim inicial, né? Assim, não essa exatamente de desenvolver uma coleção ou de desenvolver uma peça, mas uma inspiração profissional, né? Assim, alguém que te inspirou quando você começou, né? Algum designer joalheiro que teve um trajeto, né? Um caminho que te inspirou, né? E para mim, assim, a primeira pessoa que me inspirou assim como joalheiro, como profissional, foi o Haroldo Burle Marx, né? Então, assim, eu já trabalhava na Amsterdã Sauer e eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, porque tinha uma moça que trabalhava na Sauer e que tinha trabalhado com ele. Então, e naquela época era muito próximo, né? O escritório era no centro da cidade e o dele também. Então, ela falou para mim um dia, você quer conhecer o seu Haroldo? Eu falei, quero. E aí a gente foi lá no escritório dele e ele foi assim a pessoa mais atenciosa do mundo, me apresentou o Orives dele, que é um italiano, Bruno Guidi, que trabalhava com ele há anos, o Orives fantástico, que fez as peças dele, me apresentou e também foi me mostrar, né, as joias dele. Então eu, assim, talvez eu tivesse 1 ano, 2 anos de trabalho, né, assim, recém-formada, eu fui conhecê-lo, né? Então, assim, aquilo para mim foi assim uma honra muito grande e ele foi uma pessoa assim ele era uma pessoa extremamente generosa e ele abriu o cofre dele e me mostrou todas as peças e foi me mostrando tudo e assim sem o menor problema, assim, assim, um joalheiro assim fantástico. Hoje, para você ver uma peça dele, você vê em leilão nos Estados Unidos, colecionadores. É muito difícil você encontrar uma peça dele assim, mas são coisas fantásticas. E ele assim não teve o menor problema de abrir lá o cofre dele e sair me mostrando tudo. Então, assim, eu fiquei tão encantada, tão fascinada, acho que a palavra é fascinada, com o trabalho dele e principalmente pelo que ele fazia com as pedras, né? Porque as pedras dele são fantásticas. Ele não só desenhava as joias, como ele também desenhava as pedras, né? A lapidação das pedras. Então, assim, tanto que no meu livro tem um capítulo, no livro de desenho técnico tem um capítulo que é desenho de gemas, né? E ele, assim, foi um mestre na lapidação e com uma lapidação que ficou famosa como forma livre, né? Eu até tenho aqui eu fiz um desenho aqui meio rapidinho,
Só para dar uma ideia, aliás, eu podia até mostrar a pedra, mas a pedra não está aqui. Para dar uma ideia, assim, rapidamente das peças dele, né? São peças com a lapidação de formas bem orgânicas, que ele chamou de forma livre, né? E ele trabalhava pedras variadas, né? As pedras brasileiras que ele mesmo ia muitas vezes buscar, né? Procurava nas minas e tudo. E ele tem um trabalho fantástico com essas pedras, com turmalina, com água marinha, com opala, e todas com essa lapidação, que todas elas eram diferentes, não tem uma pedra igual a outra, e ele trabalhava dessa forma, né? Então, e o acabamento das joias também impecável, lindíssimo. E ele, para mim, foi assim, uma grande inspiração, né? Lógico que a gente observa outras joalheiros também, outras marcas, naquela época também, outros fabricantes, né? A gente tinha muita coisa italiana, né? A gente aqui copiava muito, se inspirava muito, são incríveis, né? Pois é. Inclusive, ele foi um dos designers que eu estudei na minha dissertação de mestrado, e tem mais algumas coincidências interessantes, assim, com relação a ele. Eu estudei na PUC, eu fui colega de turma da neta dele, né? Então a gente era colega de turma, mas eu não tinha contato com ele nessa época. E há bem pouco tempo eu achei uma foto minha da minha formatura na PUC, que eu tô sentada do lado dela, e aí eu falei com ela, ela é a Sandra Burle Marx, e aí eu falei com ela, olha, eu tenho uma foto da gente aqui na formatura. Aí eu mandei a foto para ela e ela falou, olha quem está sentado aqui na parte de cima. Então a gente estava num nível do auditório, eu, ela e mais algumas pessoas, e em cima estava uma parte da família dela, e ele está sentado um pouquinho acima de mim, assim, um pouquinho atrás. Então, assim, ele saiu da minha foto de formatura sem eu saber, né? Eu só fui ver depois. E só fui encontrá-lo depois, né? Conhecê-lo pessoalmente e tal. Então, isso é uma coisa, é uma coincidência bem bacana, assim, que eu acho. E as peças dele são maravilhosas, né? Hoje em dia a gente tem colecionadores, tem gente nos Estados Unidos que é especializado em vender as peças dele, tem leilão das peças dele, que às vezes a gente confunde muito a peça dele com o Roberto Burle Marx, porque os dois trabalharam juntos durante um tempo. O Roberto e o Haroldo trabalharam juntos durante um tempo fazendo joia. Depois o Roberto saiu e ficou só o seu Haroldo. Então o tempo maior de joalheria e as joias mais conhecidas, aí o estilo mais conhecido, né, vem do seu Haroldo. E essa lapidação, forma livre, que é dele. Ele era lapidador, né? Ele era gemólogo e lapidador. Então, assim, para mim foi o principal, assim, de joia e de pedra, e também de ser humano, né? Porque ele era uma pessoa, assim, de uma generosidade absurda, né? Ele era uma pessoa que inclusive ele nem se incomodava, isso é uma coisa interessante, né? Que ele também não se incomodava que copiassem ele dizia assim, se estão me copiando é porque tá ótimo, tá muito bom, assim, as pessoas estão gostando. Então nem isso ele se preocupava, se estavam copiando as peças dele, e realmente a gente encontra no mercado muita cópia dele, e muita gente que até hoje faz peça falsa dele, né? Mas assim, a gente tem como saber,
né? Se é original ou não é. O principal são as pedras. As pedras deles são lindíssimas, né? Então, assim, bom, falando de inspiração, para mim, o primeiro foi esse, né? Assim, o mais próximo, né? E outros são em geral, assim, né? Aí pesquisa em geral, N marcas estrangeiras, marcas brasileiras. Então, para mim, assim, foi um pontapé inicial de inspiração, assim, muito grande, né? E, bom, aí agora passando, assim, pro nosso desenho, né, de dia a dia, né, eu já tinha até recomendado isso numa outra live, da gente fazer exatamente. Margarete, a cópia é o melhor aplauso, exatamente. Pior que é. Então, assim, eu até na outra live eu tinha falado da gente ter um caderno de anotação, como se fosse um diário, né, pra gente colocar os nossos esboços e, enfim, materiais que você for coletando e recortando. E eu acho que esse é um ponto de partida interessante, né? Ah, obrigada! É um cristal, né, de quartzo incolor. Aí a gente vai coletando essas informações, assim, num primeiro momento sem muita ordem, né? Vamos dizer assim, a não ser que você tenha mesmo um tema para desenvolver, uma empresa que te passou um briefing, uma coisa assim bem certa, né? Mas assim, se você não está ainda com isso muito definido, eu recomendo que você vá fazendo um caderno de anotações, assim. Eu tenho vários, não é só sketchbook, né? Sketchbook para você desenhar. É um lugar onde você vai armazenando ali as suas coisas que você vai achando. É uma folha, é uma pétala, um recorte de uma coisa que você gostou. Às vezes eu faço uma anotação num papel pequenininho e aquilo ali fica anotado e para não perder eu vou lá e colo no caderno para depois eu desenvolver aquilo, né? Então assim, eu acho bacana você ir fazendo essa coleção de materiais, né? De ideias suas, para depois você ir desenvolvendo. Bom, se alguém quiser perguntar coisa, pode perguntar, tá? Eu não vi se ela entrou aí, mas eu falei também na outra live de um livro de aliança, alguém me pediu, né, recomendação do livro, e eu na hora não achei, eu achei o de anéis, mas agora eu achei o de aliança, né, de casamento. Então, eu não sei se ela já entrou, mas olha, ela falou comigo hoje. Ó, o livro é esse aqui, o de alianças, tá? De casamento. Que na outra live eu tinha achado o de só de anéis, mas esse aqui é mais específico de aliança. Aliás, falando em livro, vou aproveitar e vou falar que na terça-feira, amanhã não vai ter live não, mas na terça-feira eu vou fazer uma live com uma convidada, que é a Cláudia Daê, que eu não sei se vocês conhecem, ela é autora desse livro aqui, O Joalheria no Brasil. Não sei se vocês já conhecem o livro, para quem não conhece, eu recomendo bastante. Ela vai vir na live na terça-feira falar sobre o livro dela e a gente vai bater um papinho, terça-feira, tá? Não esquece não, eu vou postar amanhã e vou postar na terça também avisando dessa live dela, tá? Então aquela questão do caderno que eu tava falando, eu vou pegar um aqui, por exemplo, tá? Que esse aqui foi até Não conhece? Ah, você vai gostar, E o livro dela é ótimo. O livro é ótimo. O livro tem bastante coisas
uma história, né, da joalheria no Brasil. Depois tem uma outra parte que fala sobre os designers daqui do Brasil, né? E a parte de produção, de fabricação, depois você dá uma olhada no livro. Então aqui eu peguei um caderno nesse estilo que eu estava falando, para mostrar aqui uma anotação. Isso aqui é um esboço rápido, né? Mas é uma anotação que eu tinha feito, até lembrou um pouco, você falou do brinco, lembrou um pouco, né? Porque é um desenho de uma pedra, e aí a ideia foi para depois eu desenvolver uma peça, né? Então, assim, a primeira ideia foi essa, que tá num papelzinho pequenininho, que eu falei, não, eu vou colar o papelzinho aqui, senão eu vou perder. E aí, depois, para desenvolver o desenho, entendeu? Aqui tem um outro, mas aí aqui já era outra coisa, era um anel que depois seria para desenvolver o colar, e eu também deixei colado aqui a ideia do anel para fazer o colar, tá vendo aqui o colar embaixo. Então, assim, a gente vai anotando e depois vai filtrando o que a gente vai fazer. Mostrei esses dois aqui, né? E aí, alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos perguntando. Alguém quer falar a inspiração de vocês? Quem que vocês gostam bastante? Não necessariamente para partir do seu desenho de uma marca que já existe. Como surgem... Peraí, acho que você não digitou. Sim! Não, eu tava achando que era isso que eu tava falando. Então, as minhas variado, né? Assim, é aquilo que eu falei. Se tiver um tema, para trabalhar, eu vou, né, pensar no tema. Mas se não tiver, eu posso desenhar sem o tema, né? Então, assim, o tema vai sair do meu desenvolvimento. Assim, se eu já tenho um estilo, né, eu vi que saiu errado, eu fiz. Se eu já tenho um estilo de desenho meu, né, assim, se é para uma empresa, não, aí se é para uma empresa eu tenho que seguir bem o briefing, né, assim, o roteiro do que eles querem que eu faça. Mas assim, se for um desenho que eu não tenho, né, esse roteiro, aí eu posso trabalhar numa ideia minha, assim. Aí eu vou pensar uma coisa que nem sempre está saindo de alguma coisa concreta, entendeu? Muitas vezes não está, né? Então, aí aquilo ali depois eu vou aprofundando, eu vou desenvolvendo, né? Por exemplo, desenho de concurso, né? Desenho de concurso mesmo que você tenha um tema, ele é tão vasto, né? O tema, que você vai trabalhando e depois vai fazendo uma seleção, né? Por exemplo, eu fiz uma coleção que foram de flores, o tema era flores, que era para sair na revista, e assim, eu deixei o tema bem aberto, né? Assim, eu não especifiquei qual era a flor, qual era o tamanho, qual era o material, qual era o metal, mas a minha ideia era fazer uma peça, algumas peças grandes, né? E que fossem peças mais
com impacto visual maior, né? Assim, porque a minha ideia justamente aquilo era para uma publicação, então eu queria umas peças maiores e aí foi assim que saiu essa coleção. Então, assim, eu não, realmente aqui eu não me preocupei com, por exemplo, coisas que podem ser limitantes, né? Como quantidade de metal, quantidade de... a ideia era realmente a criação, né, em cima do tema. Então, por exemplo, esse aqui é um colar que foi uma dessas peças para essa publicação, e ele é um colar muito grande, né? Então, assim, até a questão da pintura foi pensado nisso também, né? Eu também não quis dar um tratamento muito suave, né? Eu quis fazer uma pintura que tivesse um contraste forte, né? Para justamente ter esse impacto assim mais forte da cor e do tamanho das peças, né? Então foi com esse propósito, né? Como também não deixa de ser o desenho de concurso, né? Tem que ter um impacto visual grande, né? Então normalmente a gente trabalha em cima de elementos maiores, né? De peças maiores e a própria maneira de ilustrar também um pouco mais forte, né? A pintura, né? Outras vezes não, são coisas simples. Por exemplo, eu vou pegar um aqui. Esse aqui foi uma concha que todo mundo conhece. E a ideia era colocar só uma pedra aqui, que é uma turquesa. Então, tá vendo? Então a ideia aqui foi juntar a concha com a turquesa, assim. É uma ideia simples, uma ideia simples. Tá juntando combinando aqui, né, principalmente a cor da concha, né, com a cor da turquesa, né? Aqui já é uma questão aqui não só da forma da concha, como da cor, né? Então depende muito da peça que você está fazendo, né? E bom, daí é isso. Oi Martina, boa noite. E aí, tudo bem? Então, aí nesse caso aqui, dessa coleção, ela tinha esse objetivo específico, né? Então, assim, era para ter um impacto, né, visual, e aí eu procurei, né, com esses elementos, né? Não só com as flores, mas com a própria dimensão, né, a escala e a maneira de ilustrar também, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Enquanto isso, eu vou pegando o outro aqui. Ah, tá. Obrigada. Então, gente, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ó, vou falar de novo que na terça-feira, não esqueçam que vai ter também a outra live. E depois eu aviso. Alguém quer perguntar? Não? Deixa eu ver como é que a gente tá aqui de tempo. Ainda tem 20 minutos, tô vendo aqui. Então, gente, vou voltar aqui no meu caderno de esboço, sketchbook, colagem e tudo junto. E aqui tem um outro exemplo também. Você me perguntou sobre de onde vêm as ideias. Essa aqui, eu gosto também de misturar às vezes uns outros temas também, e
É bacana também você usar, você pegar ornamentos também. A gente tem muitos livros de ornamentos, né? Inclusive ornamentos que não tem que são livres, né, de royalties, essas coisas, então a gente pode usar também. A gente tem muito livro de ornamento assim, exemplo, né? Então a gente pode trabalhar muito a partir de um ornamento também, se você quer desenvolver alguma ideia. E aqui também no meu caderno tem um exemplo que também foi um recorte que eu nem me lembro de aonde que eu peguei, mas são dois dragões, e aí eu guardei esse desenho aqui um tempão, até eu pensar o que eu ia fazer com ele, né? Então, são esses dois dragõezinhos, eu já postei até esse desenho há um tempão no Instagram, e aí eu acabei fazendo o colar. O colar só tem um, mas aqui são dois, tá vendo? E aqui a ideia do colar. Então, assim, às vezes a ideia aparece de coisas assim que você não tá nem imaginando, né? Então, e aí a gente vai anotando, assim, não deixa de anotar, vai guardando os papeizinhos e as anotações e vai juntando no seu caderno, né? E aí, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Estou esperando. Eu também recebi umas perguntas da caixinha de perguntas de hoje, que depois eu vou responder. Vou responder também lá no Stories, né? E eu vou responder também, falar alguma coisa aqui também. Me perguntaram também sobre ilustração, né, de pérolas, de gemas. E assim, a dificuldade maior, se é difícil ilustrar gema, ou se pérola é mais difícil do que gema, gema facetada, né? Então, assim, o grau de dificuldade é mais ou menos o mesmo, né? Agora, a gente tem várias maneiras de ilustrar, aí é que o grau de dificuldade vai aumentando, né? Então, a gente tem uma maneira simples de ilustrar, né? Uma maneira mais rápida, e a gente tem maneiras mais complexas, né? Ou mais sofisticadas, ou que... Oi? Pausou aqui? Oi, oi. Ih, aconteceu alguma coisa aqui. Vocês estão me ouvindo? Pausou. Pausou, né? Mas voltou agora? Agora voltou, né? Não sei o que foi não. Bom, então assim, é o que eu tava falando. A gente tem várias maneiras de fazer beleza. A gente tem várias maneiras de fazer a ilustração. Desde uma mais simples, né? Assim, até mais rápida, ou para quando a gente está fazendo um esboço, até uma mais, vamos dizer, que seria uma coisa mais para finalizar, né? Um desenho, uma maneira mais aprimorada. Então, assim, mas a dificuldade não é muito grande, não. A gente vai seguindo algumas regrinhas até a gente finalizar, né? E normalmente eu ensino assim, a gente começa de uma mais simples para uma mais complicada. Normalmente faço sempre assim, né? Eu não gosto de começar não dá para começar pelo mais complicado, não. Por isso que também a gente trabalha bastante com lápis de cor, né? Antes de estar trabalhando com aquarela e guache, que aí é um pouquinho mais complicado. Pausou de novo, não sei o que é.
Ele tá fazendo isso sozinho. Bom, então é isso que eu ia falar de inspiração, tanto a inspiração em pessoas quanto a inspiração em... a simples é difícil? Não, depois você vai ver que você vai ver que não é tão difícil. É que são regrinhas que a gente vai fazendo até... E é treino, né? É prática. Então, quanto mais você fizer, melhor. A primeira não vai ficar tão boa, mas a segunda, a terceira, você já vai ver que vai fluindo melhor, né? E então, aí eu tava falando tanto da inspiração em pessoas, em designers, não, não conheço, não. Não conheço. Não conheço ele, não. E assim, pra gente se inspirar pra trabalhar, pra desenhar, nossa, é uma infinidade de coisas, entendeu? É totalmente infinito. Ah, no Instagram? Tá, não conheço, não. Tá. Não conheço ele, não. E também é questão também de você estar com o seu, vamos dizer assim, com a sua antena ligada, né? Isso é uma coisa importante que eu acho que quando você começa a trabalhar essa questão da criatividade, né? E a focar nisso, né? Você liga uma anteninha lá e você fica com aquela anteninha ligada, né? E muitas vezes fica ligada 24 horas por dia, né? Então, você vê um monte de coisa interessante, né? E aí eu acho que depois não para, entendeu? É uma porta que você abre e que depois você não vai fechar mais, né? Você só fica vendo e observando e anotando, né? Assim, porque são muitas influências, né? Às vezes a gente tem até que eliminar um pouco, né? Porque é tanta coisa, né? É o mundo inteiro, né? É o Instagram, é o Pinterest, são as N marcas de joalheria já estabelecidas que a gente conhece. Então, assim, é tanta coisa que às vezes o seu olhar fica às vezes até meio poluído um pouco, né? Então, é muita coisa. Chega uma hora que você tem que filtrar, né? Ou não olhar, né? Porque pode acontecer de você fazer um desenho parecido com uma coisa de uma outra pessoa? Pode. Pode, porque é a coisa mais comum do mundo, né? Assim, você desenhar uma forma geométrica, um elemento que já existe, por exemplo, uma forma de um caracol. Nossa, tem milhões de coisas com forma de caracol e milhões de joias também. Então, assim, não é nenhuma novidade uma forma em espiral, né? A gente tem na natureza e a gente tem na matemática, a gente tem em tudo, né? Então, o que vai diferenciar é o seu desenho, a sua interpretação daquele elemento, né? Então, isso sempre vai acontecer e a gente tem que estar, né? Agora é diferente de você olhar mesmo e copiar, né? Eu, de preferência, não recomendo, mas então, gente, agora tá faltando um pouquinho para terminar. Quando eu vejo, já vai dar uma hora de live muito rápido. Alguém quer perguntar alguma coisa? Cadê a Martina? Martina, cadê você aí? Alguém quer perguntar uma coisa? Vamos lá, gente. Já tô vendo que o tempo tá pouquinho.
Então, eles querem mais... Pois é. Não, mas vai ter... A próxima é na terça-feira. Aí vai ter essa de terça-feira. Tá pouquinho já, passando rápido. Né? A gente já fez uma sobre materiais, já fizemos desenhando. Desenhando eu vou fazer de novo, logo, logo. E eu vou ter algumas também com convidado. Então essa da Cláudia vai ser bacana, né? O livro dela é muito bacana, são 3 autores, né? Ela é uma das autoras do livro. E aí ela vai contar um pouquinho sobre a história do livro, a história da joalheria também. E aí eu acho que vai ser um papo bem legal também. Então, gente, vou aguardar mais uns minutinhos. Se não tiver nenhuma pergunta, a gente vai encerrar e voltamos na terça. Enquanto isso, pode ir me mandando pergunta pelo Stories. Ah, de qual lápis que você viu? Olha, se você for comprar pode ser o Super Soft, não precisa ser um muito caro, não. O Super Soft... Ah, o Policromos? Ah, tá. O Policromos é melhor e é mais caro. Mas de quantas cores você viu? Pode ser o de 24, o Policromos ou... Não, mas eu sei qual é. É o Policromos da Faber-Castell. E o Super Soft da Faber-Castell, que não é muito caro e tem uma caixa de 50 cores, que acho que não chega a R$100, o Super Soft, que é aquele lápis todo pretinho. Você viu o de 24, 36? Quanto mais cores, melhor, né? Mas daí você vê o preço, porque o Policromos não é muito barato, não. Ele já é um nível bem melhor de lápis de cor. Mas vale a pena porque a qualidade dele é excelente, vai durar bastante, né? Ele é caro. Ele é mais caro, sim. Andou de novo. Ou você compra o Super Soft e depois você compra o Policromos, né? Ou você compra cores avulsas também do Policromos, que vende, tem papelaria de loja de material de desenho que vende algumas cores avulsas do Policromos. Mas vale a pena o investimento no Policromos, ele é ótimo. Ele e o Carandache são ótimos. Vale a pena sim, tá? Olha, aqui pelo meu horário tem 5 minutos. Vou deixar para mais perguntinhas e já a gente vai encerrar. Então, gente, não percam a live de terça com a Cláudia Daê. Nós vamos falar sobre o livro, né, dela, Joalheria do Brasil. E vai ser um conteúdo muito bacana nessa live. E, bom, então eu queria agradecer a todo mundo aqui hoje participando. E essa live depois vai ficar lá no meu canal do YouTube, lá no link da minha bio tem o link do canal também, quem quiser se inscrever lá, todas essas lives estão lá, e lá tem outros vídeos também, né? Vídeos sobre materiais de desenho, vídeos sobre ilustração de joia, vários vídeos, e quem quiser seguir lá o canal, a gente agradece. Então, gente, até de live a próxima terça-feira, tá? Vai ser às 7 também, terça-feira, tá bom? Então, bom
final de domingo para vocês e uma boa semana, e amanhã a gente continua, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.